Estamos de volta e a condição das lavouras de trigo piorou nos Estados Unidos. Já o plantio do milho avançou no país, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver. O USDA aponta que 27% da safra de trigo de inverno dos Estados Unidos apresentava boas ou excelentes condições, queda de 2 pontos percentuais em relação à semana anterior. O número ainda continua entre os mais baixos já registrados para o período. Segundo o Departamento de Agricultura do país, com condições quentes e secas em grande parte do meio-oeste, produtores de milho conseguiram avançar nos trabalhos de campo. Com isso, o plantio do grão atingiu 49% no país, contra 22% registrado na última semana. E para entender os impactos do clima nos Estados Unidos e também para atualizar a situação das lavouras aqui no Brasil, eu converso agora com o analista de cultura da Earth Daily Agro, Felipe Reis. Boa tarde, Felipe. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Felipe, começando com a situação das lavouras norte-americanas. O clima prejudicou o estado das lavouras de trigo, né? A gente está falando disso. Agora, por outro lado, permitiu o avanço do plantio do milho. O que a gente pode esperar em relação às condições das duas safras ao longo do mês? Bom, vamos lá. Para o trigo, nós temos duas situações. O trigo de inverno tem sofrido uma seca já há algumas semanas, alguns meses, principalmente no coração da produção de trigo de inverno, ali entre Kansas, Colorado, Oklahoma, Texas. Nós temos uma situação um tanto quanto dramática nessas regiões e também em Montana, exatamente na região de trigo de inverno. Montana tem a produção de trigo de inverno e de primavera. Na região de trigo de inverno, nós temos uma seca intensa em Montana. Ainda em Montana, mas na zona de trigo de primavera, nós temos altas chuvas limitando o progresso do plantio, que foi o que aconteceu ali em Dakota do Norte, Minnesota, que também limitou o avanço do plantio do milho e da soja nesses estados, certo? Então, para o trigo, nós temos duas situações. Já para o milho, nós tivemos um bom avanço nos últimos dias. E para os próximos dias, nós temos dois cenários diferentes. O modelo europeu de previsão climática mostra baixa precipitação, positivo para o progresso do plantio, mas o modelo americano aponta chuvas acima da média, principalmente no leste e centro de Illinois, a Indiana e Ohio. Nós podemos ter altas precipitações, limitando novamente o progresso do plantio do milho e da soja. E como é que está a situação da safra de soja no país norte-americano, contando aí com essas duas simulações que você trouxe, né? Que elas fazem estimativas e aí os meteorologistas fazem um consenso. O que pode esperar da soja também? Por enquanto, ainda estamos bem no início do ciclo, com o plantio atrasado, mas ainda não é algo para a gente já começar a reduzir as estimativas de produtividade. As estimativas de produtividade vêm trazendo um cenário baseado na tendência. Caso nós tenhamos baixa precipitação nas próximas semanas, até o final de maio, início de junho, nós não devemos ter grandes problemas com relação ao início do ciclo, certo? Então, isso vale tanto para a soja como também para o milho. Agora, para o Brasil, né? As previsões de frio intenso, geada, a gente tem falado isso, falamos até na abertura, que pode atingir algumas lavouras. Aliás, já atingiu algumas lavouras até de milho do Paraná. Como é que deve ficar o cenário para a soja, para o milho aqui principalmente, né? A gente pode ter alta produtividade, apesar do clima aqui no milho, mesmo com todos esses riscos que estão diante do cenário aqui a curto prazo? Já as geadas que já ocorreram na manhã de hoje devem ocorrer também nesses próximos dias. Elas terão um impacto nas lavouras de milho safrinha, principalmente no Paraná, onde nós devemos ter geadas mais intensas, tá? No sul e leste do estado. Nas outras regiões, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, a diferença para as geadas do ano passado é que as desse ano, as dos próximos dias, se de fato ocorrerem, devem ser menos intensas. Então, os impactos negativos devem ser menores. Tá? Mas há também possibilidade de geadas em Goiás e Mato Grosso. Tá? Não apenas Goiás e Mato Grosso, mas também em Minas Gerais. E nesses três estados, a umidade do solo baixa já vem limitando o potencial produtivo. Então, seria algo para reduzir ainda mais a produtividade das lavouras. A gente entende que, comparando com o ano passado, a gente tem um frio mais
extenso, mas não tão intenso pontualmente, né? Agora, diante desses dados que a gente está conversando aqui, quais são os rumos de oferta desses produtos no mercado internacional? Você acha que eles podem sofrer restrição em algum momento, Felipe? Olha, nós ainda temos a safra americana toda pela frente, quando a gente fala de milho e soja, tá? Mas de uma maneira geral, para o milho, nós devemos registrar uma oferta mundial menor do que a do ano passado, no final deste ano, tá? Puxado aí pela menor produção do Brasil, tá? Um pouquinho abaixo do inicialmente estimado esse ano, tá? Na Ucrânia, nós devemos ter uma redução importante, tanto de área quanto produtividade, parte decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tá? Nós temos uma baixa umidade do solo em algumas regiões dos Estados Unidos, em Kansas, Nebraska, no nordeste da China, são importantes regiões produtoras de milho. Tá? Então, nós devemos ver esse cenário para o milho. Para a soja, os Estados Unidos devem ter uma boa produção e esse ano eles devem se consolidar como o maior produtor mundial, ficando acima do Brasil, uma vez que nós tivemos uma quebra de safra. A produção brasileira ficou em torno de 123 a 125 milhões de toneladas. As estimativas iniciais para os Estados Unidos é de que a produção seja em torno de 126, 128 milhões de toneladas. Ainda está bem no início, isso pode mudar, mas há uma boa perspectiva para os Estados Unidos por enquanto. Tá. Felipe, agradeço aqui sua participação no Mercado e Companhia. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço.